Olá, sétimo ano A, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos então para o vídeo, depois da aula, na verdade, das duas aulas aí de revisão de conteúdos. Aqui está apenas um resumo das aulas. Nós trabalhamos todas elas pelo Meet. Então, é muito importante vocês sempre fazerem ali o possível para participar das aulas ao vivo. Quem não tem condições de participar, segue então o vídeo pelo YouTube, ok? Mas tenho certeza que vocês vão conseguir esclarecer as dúvidas de vocês aí. Caso tenham alguma dúvida, é só depois mandar mensagem para mim no WhatsApp, no particular, ok? Então vamos lá. Nos dias 18 e 19 de fevereiro, eu fiz com vocês a resolução dos exercícios que não precisavam, né, de lousa, aqui pelo PowerPoint, e depois, lá na lousa, aqueles que precisavam. Eu fui tirando algumas fotos e fui colocando aqui também, tá? Bom, utilizei o Google Meet nos 2 dias de aula para esclarecimento de dúvidas. A questão número 1 falava do seguinte: na aula de geometria, Letícia fez um molde para construir um poliedro, como mostra a figura abaixo. Qual poliedro Letícia poderá construir com esse molde? Uma pirâmide, um paralelepípedo, uma esfera ou um cubo? Muitos de vocês disseram que esse exercício tinha duas respostas, e que bom que vocês viram isso. Nós colocamos ele como número 1, já para ver se vocês estavam antenados aí nas definições, né, de paralelepípedo e cubo, né? Eu fiquei muito contente. Eu coloquei aqui algumas imagens diferenciando, né, cada uma das figuras, né, dos poliedros aí, algumas pirâmides, e aqui eu coloquei 2 tipos de paralelepípedos, né? Nós temos o retangular e o paralelepípedo quadrado, que nada mais é que o cubo. Mas ali eu estava falando do cubo, então nós optamos por selecionar aí, né, assinalar a sobre o cubo, a alternativa D. Aí eu coloquei algumas dicas aqui para vocês. Muitos de vocês viram esse conteúdo ano passado e não sentiram essa dificuldade. Mas para aquele aluno que tem dificuldade aí nos sólidos geométricos, é só pegar os roteiros de estudo do sexto, muitos deles vocês vão receber também. Eu estou fazendo isso com o nono ano. O nono está recebendo os roteiros de estudo do sexto e do sétimo, que são as salas que eu tenho esse ano, junto com os roteiros de estudo deles, tá bom? Então, aqui as dicas: estudar todas as diferenças entre os sólidos geométricos, assistir às aulas do sexto ano como um complemento. Então, toda vez que eu postar uma aula de sexto ano nova, de conteúdo deles, para vocês serve como revisão. E estudar todos os roteiros de estudo, sejam os de conteúdo atual, como os de revisão, certo? Esse mês mesmo, vocês vão receber muito material do sexto ano. Então, nós vimos lá, nós consideramos a questão 1 como alternativa D, um cubo. Na questão 2, era um ábaco, bem simples, todos vocês acertaram, eu fiquei muito contente, porque aqui muita gente, né, quando essa questão foi colocada lá no caderno de questões da prova Brasil, muita gente errou essa questão, né? No ábaco abaixo, Cristina representou um número. Qual foi o número representado por Cristina?
eu pedi para vocês colocarem embaixo do ábaco de vocês, né, cada um dos números que estava aparecendo. E vocês colocaram o zero certinho ali na unidade de milhar, perfeito, super tranquilo. E aí também vimos que é a alternativa C, 10.314 aí. É o número representado por Cristina. Beleza. Na terceira questão, era uma divisão. Infelizmente, a divisão ainda é um ranço na matemática, e não só para sexto, sétimo, mas para oitavo, nono ano. A gente precisa pegar bastante aí nesse sentido. Eu vou mandar para vocês, na próxima apostila, as técnicas de divisão, para vocês pegarem um pouco mais, né, se aprofundarem um pouco mais na divisão também. Eu percebi que alguns alunos colocaram para mim aí que tem dificuldade ainda na divisão. Então, vamos lá. O resultado da divisão de 7.680 por 32 é... Aí eu coloquei aqui a divisão feita com vocês, né? Eu não consigo pegar o 7, mas eu peguei o 76, utilizei um dos métodos aqui, o método da tabuada do número que está aqui no divisor, né, na chave. Então, eu fiz 32 vezes 2, 64, 76 tira 64, sobra 12. Nós comentamos também que sempre na divisão o resto tem que ser menor do que o divisor aqui, se não está errado, daria para dividir mais uma vez. Aí eu cheguei no 12. O 12 é menor que 32, vou continuar minha conta. Abaixo 8 e vou fazer 32 vezes 4, que dá 128. Para 128, nada. Abaixei esse zerinho aqui e fiz a divisão dele. 0 dividido por 32 dá 0. 32 vezes 0 dá 0, para 0 nada. Certo? Tudo bem aqui? Mas a gente ainda vai retomar muito a divisão, ok? Alternativa correta, então, era a letra C, né? E eu coloquei aqui até uma dica para vocês, né? De estudar a tabuada. É muito importante aqui eu saber a tabuada aí na ponta da língua. Não é um problema só do sétimo ano. Eu falo muito nas aulas também de nono. Aluno, qualquer idade, precisa aí saber a tabuada. Então, vamos lá. Na questão 4, nós vimos uma expressão numérica bem simples, né? E eu coloquei para vocês aí como dica, né? Falei para vocês como dica que eu sempre tenho que resolver o que está dentro do parênteses primeiro, né? Calcule o valor da expressão numérica 75 menos, entre parênteses, 21 menos 8 mais 18. Depois, menos 19 mais 4. Em seguida, assinale a alternativa correta. Então, olha só. 75 menos, o que está dentro do parênteses? 21 menos 8 mais 18, que dá 31. E aí, 75 menos 31 menos 19 mais 4 dá 29. Nós fizemos até de mais de uma forma aí, né, na lousa. Aqui eu coloquei apenas uma, mas todas chegaram no mesmo resultado. O importante aqui é eu me lembrar de resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Na questão 4, que a gente fez aí, assinalamos aí a alternativa correta como B, 29. Ok? Questão 5, bem simples também, foi uma continha aí de subtração.
O resultado dessa conta é 3.242 menos 876. Deu 2.366. Todos vocês fizeram bonitinho aí, tranquilos. É um descritor que a gente não vai precisar retomar muito, né? A subtração, vocês do 7º ano A dominam bastante aí. Estão de parabéns. Resultado aí, 2.366. Questão 6. Resolva a operação abaixo. Aqui, ainda quem tem dificuldades para fazer uma multiplicação é quem não sabe ainda a tabuada completa, né, na ponta da língua aí. O resultado dessa operação de 30 vezes 95 é 2.850, né? Chegamos aí a esse resultado. 2.850. Questão 7. Uma revisão pequena de potenciação. Esse ano a gente vai ver bem mais potenciação, principalmente com frações, né? Mas eu coloquei aí um exercício bem simples. Um navio trouxe 10 containers para a cadeia de lojas de roupas, gatinhas e gatões. Em cada container há 10 caixotes, em cada caixote há 10 caixas, em cada caixa há 10 pacotes, e em cada pacote há 10 camisetas unissex. Quantas camisetas unissex há nos 10 containers? Então, olha só como a gente montou lá na lousa, né? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 10, 10.000. E 10.000 vezes 10, 100.000. Chegamos aí ao resultado de 100.000 camisetas. Alternativa A. Na questão 8... Olha só que legal, eu fiz em forma de desenho aqui, como eu fiz na lousa com vocês, mas vários pescaram aí o valor de 25%, isso é bem legal. Comprei uma bicicleta em prestações. De entrada, dei R$ 75, que correspondia a 25% do preço da bicicleta. Quanto custou a bicicleta inteira, né? Aqui no caso, olha só, 25% representa R$ 75, né? Um quarto de 100%. Vocês também falaram isso para mim. Então, se 25% é um quarto, eu tenho lá 75 vezes 4. Então, todas essas definições a gente foi falando lá na aula do MIT, né? Na lousa. Mas aqui eu coloquei um resuminho, tá? 25% igual a R$ 75, 100% é 25 vezes 4, então 75 vezes 4, eu cheguei nos R$ 300. Alternativa D, aí a questão 8. Na questão 9, observe a sequência numérica abaixo. Eu coloquei alguns números, e aí eu perguntei para vocês aí nessa questão, quais são os números primos? Então, alguns de vocês disseram, olha, eu ainda não sei achar facilmente números primos. Nós teremos uma aula só de números primos, tá? Bem legal, eu vou postar depois no canal, ao longo do ano aí, quando chegar nesse conteúdo, vocês terão essa aula aí, para não mais esquecer os números primos, tá? A definição e tudo mais. Bom, vimos que os números primos aí dessa sequência são o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Alguns de vocês até colocaram por que o 4 não é, o 6, o 8, o 10, né? Mas por que o 2 é o único número primo par? Foi um exercício bem bacana. Mas mesmo assim,
nós teremos aí uma aula bem completa de números primos. A questão 10. O número decimal que é decomposto em, né, 5 inteiros mais aí 0,06 mais 0,002 ou seja, 5 inteiros mais 0,06. Nós vimos que 0,06 são 6 centésimos e 0,002, 2 milésimos. Esse número decomposto, se eu somá-lo, eu chego nesse resultado aqui, né? Nós vimos que podemos preencher com zeros, que nesse caso eu tenho que colocar vírgula debaixo de vírgula, certo? Tudo está aí bem bonitinho para vocês organizarem aí a folha de revisão de vocês. É um descritor que apareceu um pouco de dificuldade, vocês falaram para mim. Vamos trabalhar algumas atividades aí, principalmente com multiplicação e divisão. Adição e subtração nem tanto, mas multiplicação e divisão apareceu bastante aí na fala de vocês. Não se preocupem, nós vamos revisar. A alternativa correta aqui, da questão 10, é a letra D, ok? Na questão 11, Pedro cercou um terreno quadrado de lado igual a 90 metros. Quantos metros de muro Pedro construiu para cercar esse terreno? Então, vamos lá. Fiz um quadradinho aqui, 90 metros de cada lado, já que é um terreno quadrado, nós sabemos que o quadrado tem todos os lados iguais. Então, seria 90 vezes 4, né? Coloquei aí a definição que vocês falaram do perímetro, achei bem legal, que perímetro é a soma de todos os lados, né? Poderia ser 90 mais 90 mais 90 mais 90 ou apenas 90 vezes 4 aí, já que eu tenho um quadrado que tem todos os lados iguais. Alternativa correta, letra C aí, 360. Na questão 12, nós contamos juntos aí a quantidade de quadradinhos, né? Utilizando como unidade de medida o quadradinho do papel quadriculado. A área da palavra paz, representada abaixo, é igual a... Então, era apenas contar os quadradinhos fechadinhos aí, que foi bem simples. No total de 31 quadradinhos. Aqui ninguém teve dificuldade, eu achei bem bacana aí nessa atividade. A questão 13 também é uma questão bem simples, leitura de gráficos, aqui são gráficos simples, vamos fazer vários exercícios assim durante o ano. Temos lá, o consumo de água em residências é medido em metros cúbicos. Observando no gráfico abaixo, o consumo de água da casa de Carlos em 5 meses. Olha só, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Na casa de Carlos, os 2 meses em que o consumo foi maior que 40 metros cúbicos são, aqui apenas o que estava acima de 40. Vimos que foi o mês de janeiro, com 43, e abril com 48. Alternativa A, aí a resposta correta. Questão 14. Em uma turma com 30 alunos, faltaram 6 alunos. O índice de comparecimento foi de... Bom, aqui nós começamos a entrar em uma revisão pequena de frações equivalentes, né? E aí, o que aconteceu aqui? Muitos fizeram a fração sem simplificar. E aqui as alternativas, elas estavam já simplificadas, né? Por isso que eu falei das frações equivalentes. É um conteúdo também que esse ano
precisaremos retomar. Então, olha só como eu coloquei aqui. De 30 alunos, 6 faltaram, né? 24 compareceram. Então, muitos de vocês chegaram no 24 30avos e falaram assim, nossa, mas não tem a resposta aqui. Mas aí, simplificando, eu cheguei nos 4/5 aí, né? Em 4/5. Então, olha só, é importante fazer a simplificação das frações. Vamos fazer isso aí durante o ano também, principalmente no capítulo 2 do livro. Vocês vão ver bastante essa revisão. 4/5 ali, alternativa C. Questão 15. Qual número tem 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7 como decomposição em fatores primos? Então, olha só, bastava multiplicar ali os números, né? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7, 42, 42 vezes 3, 126, né? Alternativa A. Ou 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 7, 126. Nós chegávamos também no mesmo resultado. Questão 16. No início do ano, Joelma pesava 54 quilos e 600 gramas, e durante o ano, o peso dela aumentou 2 quilos 450 gramas. Então, o peso dela no final do ano, né, foi para 54 quilos e 600, mais 2 quilos 450, ela chegou nos 57,05, ou seja, 57 quilos e 50 gramas. Né? Eu poderia ter preenchido com mais um zerinho aqui. Nós vamos falar depois da leitura de todos esses números decimais, tá bom? Aqui eu fiz para ver se vocês sabiam colocar vírgula debaixo de vírgula, tudo isso. Mas aos poucos a gente vai retomando. Alternativa C aí, a correta. Questão 17. Maura comprou uma máquina de costura por R$ 368,40 e pagou R$ 125,70 de entrada e o restante em 3 prestações iguais. O valor de cada prestação foi de, aí eu coloquei aqui, então, R$ 368,40, ela deu de entrada R$ 125,70, sobrou para ela ainda pagar R$ 242,70. Aí, o que aconteceu? Ela dividiu esse valor em 3 prestações. Nós optamos aí em tirar a vírgula, tá? É uma das técnicas de divisão aí com números decimais, mas aos poucos vocês vão aprender também igualando a casa lá, as casas, né, decimais. Mas isso aos poucos a gente vai fazer. Depois de fazer a divisão, nós colocamos a vírgula. A gente viu que 200 e pouco dividido por 3 daria 80 e pouco, né? R$ 80 e poucos centavos. Aí apenas colocamos a vírgula. Mas aos poucos a gente vai fazer igualando as casas também, certo? Essa é uma das técnicas de divisão aí com números decimais. Vocês pegaram bem esse jeito aí, eu achei bem bacana. Questão 17 aí, alternativa A, resposta correta, R$ 80,90. A questão 18, de novo, vem falando sobre frações equivalentes. Então, é bem legal nós retomarmos esse conteúdo. Carlos, Adriana, Paulo e Joana participaram de uma Olimpíada de Matemática. Do total de questões propostas,
Carlos acertou 2/4, Adriana acertou 3/4, Paulo acertou 3/8 e Joana acertou 6/8. Houve empate entre dois deles. Quais participantes acertaram o mesmo número de questões? Então, olha só. O Carlos acertou 2/4. Se eu simplificar essa fração aqui, eu chego em 1/2. A Adriana acertou 3/4 e o Paulo 3/8. Aqui eu não tenho mais como simplificar. A Joana acertou 6/8, que simplificando, eu chego em 3/4. Logo, Joana e Adriana fizeram a mesma pontuação, né? Tiveram um empate aí. Alternativa correta, Adriana e Joana, letra D, ok? Questão 19. Um bolo foi cortado em 16 pedaços iguais e 14 fatias foram distribuídas. A fração que representa a parte do bolo que foi distribuída é, então, apenas colocar lá 14/16, simplificando por 2, eu chego em 7/8, né? A alternativa correta aí, letra A. E questão 20, última, que eu fiz com vocês na lousa, fui pintando, né? Imprimi uma imagem como essa, fui pintando quadradinho por quadradinho, fazendo uma bolinha em cima de cada um deles. Eu fiz numa cor os quadradinhos cheios e depois as metades com outra cor. E a gente foi juntando. Nós vimos que temos aí nessa imagem 16 quadradinhos inteiros e 32 metades de quadradinhos. Juntando todas essas metades, essas 32 metades, nós temos mais 16 quadradinhos. Então, no total, 16 quadradinhos inteiros, mais 16 quadradinhos unindo as metades aí. Total de 32 quadradinhos em verde. O papel quadriculado, ele tem 80 quadradinhos no total, né? 10 aqui embaixo por 8, 80. Aí nós vimos que ficaria assim a nossa fração: 32/80, certo? Simplificando aí, nós vimos que eu fui simplificando somente por 2, não fiz direto por 16, nós vamos ver de novo por quê, mas a simplificação fazemos, na maioria das vezes, apenas por números primos, e aí eu continuei somente por 2, até chegar lá em 2/5. Alternativa B. Certo, pessoal? Foi uma aula mais rápida, apenas de pincelar aí os exercícios, mas eles foram trabalhados em 2 aulas, 2 dias separados, bem detalhadamente aí. E vocês foram falando para mim as dúvidas de vocês. Ao longo do ano, como eu comentei, vocês vão ter toda essa revisão, né, de forma detalhada. Bom, não esqueçam de registrar na parte de trás da folha, que vocês vão levar para a escola na próxima semana, todas as dificuldades em realizar as atividades de 1 a 20, certo? Sem registros, fica impossível, né, de eu saber, de eu adivinhar as dificuldades de vocês aí, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe cada um de vocês, e até semana que vem lá na escola. Alguns dias eu vou para receber as atividades, né? Então, quem for para a escola vai de máscara, vai bem protegido aí, certo? Beijos, até mais.